Vai esquentar. Paz de Deus, querida igreja. Ai, que o Senhor abençoe nossa noite aqui hoje, mais do que Ele já tem abençoado, porque eu sei que esse lugar aqui é quente da bênção de Deus. Voltar aqui é sempre um prazer, né? Quem não sabe, eu fui cria dessa casa aqui, lá nos idos, né, de 40 anos atrás. Encontrei aqui alguém que era da nossa época. Mônica, alguém que era da nossa época. Cadê aquele casal abençoado que conversou comigo? Tá lá. Ah, meu irmão tá ali. Valdec, esposa, eu não lembro mais o nome dela. Kátia, isso mesmo, Valdec e Kátia. Também, teu irmão eu vejo muito lá em Queimados, seu irmão. Tá onde? Cadê ele? Tá por aqui? Tá ali? Eu não vi ainda. Levanta a mão, irmão. Oi? Não foi. Moisés. Cara, olha azul, Moisés, rapaz. Moisés e Rosângela. Ainda é Rosângela? Rosângela. Glória a Jesus. Não. Às vezes eu esqueço o nome, eu troco o nome das esposas. Acertei o nome dela? Foi? Cara, é um milagre isso. Mas então, né, aqueles tempos, né, eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos de idade. E foi uma longa história, mas fiquei aqui pouco tempo, né, porque eu já estou há 32 em Queimados. Então eu cheguei aqui com 17, fiquei 6 anos nesta igreja, fui o primeiro líder de juventude dessa igreja, quando nós tínhamos 9 jovens. Eu, meu irmão, meu outro irmão. Já temos 3, né? Eu, meu irmão, meu outro irmão, já somos 3. Oi, pastor Antônio, Beatriz. A filha do pastor José Borges, que já é falecido, né? Pastor José Borges já é falecido? Já? A filha dele, a Yara. E um irmão do pastor Arlindo, Carlos Alberto. Lembram dessa figura? Ninguém lembra. Isso aí é muito lá. Né? Então era o nosso grupinho aqui. E foi uma bênção muito grande, né? Aqueles dias nessa igreja. A gente não sabe do futuro, não sabe o que Deus nos reserva. E depois, dando uma olhada de frente para trás, eu fiquei muito feliz pelo que Deus reservou para mim, porque Queimados é uma bênção muito grande. Bom, deixa eu apresentar minha esposa Mônica, que eu não conhecia aqui, ela era de Jacarepaguá na época, depois a gente teve que roubar lá para cá. E ela está acompanhada da minha comadre, é a comadre mesmo. Comadre, levante aí, comadre, por favor. Cadê o compadre? O compadre não veio, não? Daniel é casado com a filha dela, então é a sogra do Daniel. Daniel, meu filho, já está com 30 anos, quase criando juízo. E Tamires com 27. Olha, assim, brincando, mas ele é um rapaz muito ajuizado, extremamente ajuizado. Trabalha na Supervia. Se você vê o trem atrasado, reclama com ele. Desencarrilhou, reclama com ele. Liga para o Daniel que ele resolve o problema. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema fantástico. Onde está? Como lidar com as emoções? É o nosso tema para hoje. Conflitos familiares, eles nascem daí. A falta de habilidade em lidar com as emoções. Tem alguma família aqui que tem conflito familiar? Levanta a mão. Tem alguma família que tem? Não entendi porque que estão rindo. Parece que ser amigo da família, né? Tem um conflito familiar, sempre tem alguém com conflito familiar. Uma coisa impressionante. Esse negócio de ter conflito familiar. Mas então esse é o nosso tema de hoje. E eu vou começar explicando sobre emoções, porque a gente também tem que
Mas antes de começarmos a falar sobre o problema, a gente tem que explicar o que é uma coisa, o que é e o que não é. Porque aqui, eu, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que confunde emoção com sentimento. Tenho certeza que aqui vocês confundem emoção com sentimento. Não sabe o que é emoção e tem problemas emocionais, nem sabe o que é. Você quer ver a confusão? Ó? Amor é uma emoção ou um sentimento? Oi? No senso comum, né? Mas tu não me define tecnicamente, nem me explica por que ele não é uma emoção. Alguém me explica por que amor não é uma emoção e é um sentimento? Ou seja, essas duas coisas precisam ficar explicadas. Porque a explicação delas já resolve muita coisa nos conflitos. Saber o que é uma emoção e saber o que é um sentimento. Tem alguém aqui da área psi? Algum psicólogo? Tem não? Ah, então, terra de cego que tem um olho errei, ó. Estou bem aberto. Estou bem aberto. Mas, falando em termos de psicologia, eu fico muito feliz quando encontro. Porque, enquanto no Brasil, todo mundo que não tem muito o que fazer na vida vai fazer direito, para tentar concurso público, para ter mais conhecimento, porque não está fazendo nada. Tal. Nos Estados Unidos, o pessoal vai fazer psicologia. É diferente, é lá. Lá todo mundo é psicólogo. Não tinha uma turma assim, a metade é psicólogo. Porque eles entendem que o estudo da psicologia é o estudo do ser humano. E quando nós lidamos com seres humanos o dia todo, seria interessante você conhecer um pouco de como lidar com esse outro, de como lidar com esse humano que é, né, tanto quanto você é humano, o outro é humano, e a gente perde muito por ignorar ou por achar que o estudo da psicologia é uma coisa assim, de somenos, né, qualquer outro tipo de aí. Porque o estudo da psicologia explica muita coisa, você entende muita coisa, por que o ser humano é do jeito que é. A gente, às vezes, vê problemas onde não existe problema, não existe nenhum problema ali e temos um problema ali. E onde não tem problema nenhum, onde não tem problema nenhum, pode ter problema, e onde não tem problema nenhum, tem problema. Olha, é uma coisa... Você consegue olhar, né? Eu estava olhando vocês, não tem como psicólogo olhar sem analisar. Eu estou aprendendo isso, a gente só não pode falar que o outro está sendo analisado, né? Mas a gente olha assim e fala, meu Deus, olha só, Jesus, só a graça do Senhor. E o pior de tudo é que o cidadão não sabe. Ou a cidadã não sabe. Não sabe que ele está mais perdido do que segue em tiroteio. Bom, como lidar com as emoções? Uma palavra de oração em primeiro lugar. Pai amado, derrame de tua graça, de teu amor sobrenatural, infinito, Pai Santo, abençoando cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, para entender esta palavra que vai ser apresentada, essa palestra, Senhor, que tem um caráter científico, sim, mas também tem um caráter espiritual, Pai Santo, pois nós invocamos a tua presença para falar nos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Deus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o ser humano. Não existe como dividir o ser humano. Não existe, assim, área sentimental, área emocional, da área, né, do comportamento. Comportamento e emoções, elas andam juntas. Juntas, unidas, fundidas uma à outra. Tanto é que quando se palestra nas organizações, geralmente quem fala de gestão da emoção vai falar de gestão do comportamento também, porque quando fala diferente, quando separa esses dois aí, dá um problema, porque quem vai falar da gestão da emoção vai ter que tocar no comportamento. Como é que vai falar de emoção sem tocar no comportamento? Como é que essa emoção aparece no comportamento da empresa? Como é que essa emoção aparece no comportamento da igreja? Como é que essa emoção aparece no comportamento da família? Então, falar de emoção tem que falar de comportamento. Não tem jeito, tem que falar de uma coisa da outra, porque emoção sem comportamento não existe isso. Toda emoção vai gerar comportamentos. Então, falar de comportamento faz parte. Por quê? Porque o ser humano é uma coisa só. Não tem essa coisa de dividir o ser humano. A gente divide para estudar.
Mas na hora de entender, tem que entender que tudo um pacote único, tudo um pacote só. Então, vamos dar o nosso primeiro passo. Vamos lá, moça. O homem com suas emoções, pensamentos, sentimentos e comportamentos é uma unidade complexa. Isso aí é o que eu estava exatamente dizendo. E por ser essa unidade complexa, é aí que a gente tem que se preparar para manter esse equilíbrio entre as emoções, comportamento, esse equilíbrio emocional. Imagine quando existe um desequilíbrio emocional. Se você está no emprego, pode ser que você perca o emprego. Se você não está no contexto do emprego, está no contexto de faculdade, de trabalho, etc., pode ser que você fique marcado com um X no trabalho, enfim, na faculdade, como aquele que é irritadiço demais e não dá para conviver com essa pessoa. Não dá para conviver. Por quê? Porque a pessoa é desequilibrada. O que é uma pessoa desequilibrada? Eu não vou apresentar isso, até apresentei isso da última vez, só para relembrar vocês. Eu apresentei, da última vez que eu estive aqui, as funções da consciência. Lembram? Pensamento, sentimento, intuição e emoção. E sensação, perdão. E sensação, intuição, pensamento, sentimento. Uma cruz, assim, que eu fiz. Não é? E o que era o desequilíbrio? Naquela ocasião eu falei o que era o desequilíbrio. O equilíbrio era estar mais voltado para a função sentimento ou mais voltado para a função pensamento ou sentimento? Sensação ou intuição? Quando você está mais voltado para uma dessas funções na consciência, quer dizer, pensa demais, sente de menos. Mais pensamento, menos sentimento. Aí você é um desequilibrado. Quando você está mais voltado para as sensações, ou seja, você quer ver para crer. Se não explicar com desenho contigo, não está explicado. Então você está mais voltado para a matéria, material, quer ver para crer. E você está mais voltado para o lado sensorial. Materialista, gosta de dinheiro, é matéria. Ou então, o lado da intuição, vive no mundo da lua, sempre pensando no futuro, sempre pensando no que vai ser. Ideias fantásticas, mas para daqui a 30 anos executar. Tal, intuição. Vive na intuição. Não é? Legal esse cara? Legal esse cara. Pois é, todos eles, quando as pessoas estão nas pontas dessa cruz, pensamento, sentimento, sensação, intuição, quando elas estão nas extremidades dessa cruz, elas estão em desequilíbrio. O equilíbrio é você ser uma pessoa com pensamentos, não é? Mas também que esses pensamentos não acabem com o seu emocional. Ser uma pessoa que tem as emoções, mas que essas emoções não acabem com a sua capacidade de raciocinar. Lógico que cada um de nós tem uma dessas funções mais aflorada. Alguns são mais pensamento, outros são mais sensação, outros são mais intuição, outros são mais sentimentos. Mas o equilíbrio é o meio. Ter esses quatro no meio. Isso é o equilíbrio. A pessoa dá uma bronca na outra, às vezes fala grosso, tal, e etc. Não quer dizer que ela esteja desequilibrada, quer dizer só que ela está dando uma bronca. Quer dizer apenas que ela está dando uma bronca. Então, o equilíbrio emocional, quer dizer, não ser tanto pensamento, tanto sentimento, tanto sensação e tanto intuição, o equilíbrio emocional, ele é fundamental para você ter uma família saudável, para não ficar batendo de frente com os filhos a todo dia, a toda hora, e às vezes, e quase sempre, por coisas que não deveria fazer, por bobagem, não quero nem me aprofundar em detalhes
disso aí eu quero ficar muito superficial nisso. Porque isso envolve muitas outras questões que eu não vou falar aqui, então não adianta nem eu começar. Mas muitos dos conflitos dentro de casa estão apoiados nessa falta de equilíbrio. Equilíbrio. Pai que racional demais, filho sentimental demais, pai sensação demais, intuição de menos, filho dentro de um outro contexto. E esse desequilíbrio faz com que as pessoas não se entendam. E a gente quer resolver isso com a Bíblia, a gente quer resolver isso com a oração, com o jejum, a gente quer resolver isso de qualquer jeito. Não é? Eu converso com as pessoas, a pior coisa é conversar com o crente. Eu não sei se ele é fervoroso ou se ele é fanático, mas ele acha que tudo ele vai resolver na oração. Cara, lembre uma coisa, Deus sabia que Caim, no dia seguinte, iria matar Abel. Ele chega para Caim e diz: por que está descaído o teu semblante? Ele viu na emoção de Caim. O comportamento de Caim revelava a sua emoção. Por que está descaído o seu semblante, Caim? E ele ficou amuado, andou para um lado, andou para o outro. Aí Deus diz assim, não é certo? Deus diz assim, o pecado jaz à porta. Não, ai meu Deus do céu. Abre a Bíblia aí, na parte de Caim. Eu posso abrir aqui também, O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, mas antes tem alguma coisa escrita. O que tem antes disso? Não é certo que se... Já pode fechar a Bíblia que eu já lembrei. Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Ele fala assim. Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Todavia, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Estava escrito naquela dele, amanhã eu acerto Abel. E Deus chega e diz isso para ele. Deus não livra Abel. Abel que ofereceu a boa oferta, Abel que foi agradável ao Senhor. Ele não livra. Ele deixa Abel na mão de Caim. E Caim no dia seguinte, com esta repreensão de Deus, Caim vai em frente do seu projeto e mata seu irmão. Olha que história. Olha que história. Você orando para A, B e C mudar o comportamento. O próprio Deus, diante da situação, não mudou o comportamento daquele filho. O próprio Deus, diante daquela situação, deixou ele fazer do jeito dele. Não, deixa ele fazer. Deixa ele fazer, que daqui a pouco Abel vai estar numa boa aqui em cima com a gente. Deixa ele fazer. Eu avisei a ele. Eu falei para ele. Eu expliquei para ele. Mas ele deu ouvido. Aquela voz interna que ele estava escutando lá. E aí ele fez aquele negócio. Ele aí matou seu irmão no dia seguinte. Então eu lembro dessa passagem quando eu vejo as pessoas orando pelos filhos e tal, aquela coisa toda. Né? Eu falei, caramba, eles não leem a Bíblia mesmo. Eles não sabem que não vai funcionar desse jeito. É lógico que a gente tem que orar. É óbvio. Isso é óbvio. Você está fazendo o óbvio. Oração é, como o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. É assim que é a oração. Está orando, não está fazendo nada demais. Está escrito que ela quer sem cessar. Agora, o demais que a gente pode fazer é entender como é que funciona essa coisa da relação. Por que a gente não se dá bem? Por que a gente bate tanto de frente? Por que a gente antagoniza tanto? Bom, eu lembrei do versículo, né? Pois é. Então, quero começar explicando isso aqui, o que é uma emoção. O que é uma emoção? A emoção vem de ex movere, que deu emovere, e que deu
emoção em português. Em todas as línguas latinas é a mesma raiz. Ex movere, emovere, emoção. E o que queria dizer ex movere lá no latim, na origem etimológica da palavra? Queria dizer movimento para fora. Movimento para fora. Ou seja, vem de dentro para fora a emoção. A emoção sai de dentro de você. Ela está embutida dentro de você e ela aflora no ambiente. Ela aflora no ambiente. Ex movere. Então, quem tem uma emoção está manifestando algo que está dentro de si para fora de si. E isso sai aonde? No comportamento. Aí o que acontece? O guarda para o cara na rua, e aí olha assim, ele vem andando devagar. Naquilo que ele vem andando devagar assim, ele está olhando o comportamento. E aí o cara, aí quando pega a carteira, ele já pega a carteira tremendo. Opa, olha uma emoção aparecendo no comportamento. Ele pode não ser bandido, ele pode estar só com medo da polícia, porque hoje a gente tem que ter medo de todo mundo, né? Então ele pode estar só isso. Mas o guarda já sacou que existe uma emoção ali por trás. Alguma coisa está acontecendo que essa pessoa está no seu comportamento apresentando uma emoção. Ele não consegue controlar aquilo. Ele tem que ser de uma frieza muito grande para controlar se ele está, de fato, vivendo uma emoção. E ele sai com aquela carteira tremenda, entrega na mão do guarda. Ele vai ver a data da carteira. Ai, meu Deus. Estou dando um chute, né? Não sei o que ele pode ver. Mas, geralmente, os crimes, vocês descobrem as coisas assim. Não é que ele adivinha. É porque ele saca o gestuário. O gestuário traz o que ele tem dentro. Então, ele está com uma mala de dinheiro atrás, no carro, e já fica nervoso. Cara, se ele abre aquela mala, o guarda nem estava pensando nisso. Mas ele dá... Isso é automático das pessoas. Fica todo mundo tenso. Aí o guarda, que é esperto, já sabe que se ficou tenso, alguma coisa tem. Ou está armado, ou tem uma mala de dinheiro nas costas. Né? Agora é moda andar com mala de dinheiro. Tal. Então, o guarda saca logo por quê? Porque ele tem aquele olhar da rua, né? Aquele olhar do todo dia, funciona desse jeito, conhece a prática do ser humano. Não é isso? Ex movere, vem de dentro para fora, ele não controla. Ele tem que ser muito frio para controlar isso. Ele tem que ser tarimbado na malandragem para controlar isso. É por isso que o FBI descobre as mentiras. Porque uma emoção existe lá dentro do cidadão e eles sabem quais são as técnicas. Eles filmam o cara, vê a máscara facial, como é que a mímica facial, como é que ela está acontecendo. Isso tudo sai na mímica. É que a gente não é treinado para ver isso. Né? O tipo de sorriso, o tipo de olhar, o tipo de... Né? Isso aí tem todo um estudo em cima disso, assim, fantástico. Tudo isso baseado nas emoções, que aparecem no comportamento. Meu pai, a gente não foi muito assim de chegar tarde em casa, aquela coisa toda, né? Foi uma outra época. A gente chegava tarde, 11 horas da noite. 11h30, meia-noite, máximo que a gente chegava. Mas ele sempre olhava para a cara da gente. Hoje eu sei por quê. De acordo com a cara que chegasse. Ele sabia o que aconteceu na rua. Mas quem é pai não é assim? Olha para a cara dele, ele já vem com aquilo escrito. Ele já vem com aquilo escrito assim. Ele não consegue disfarçar. Quando aconteceu alguma coisa fora do que estava previsto, vem escrito na cara. Pois é. Eu não vou dar as dicas, os truques dos pais aqui para os pais ficarem tranquilos. Não vou fazer isso mais. Desculpem, eu já dei uma, desculpem. Mas, por quê? Porque a emoção, ela vem de dentro para fora. É isso aí, então. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que a emoção, a gente
já nasce com uma estrutura emocional já. Sabia disso? A emoção ela é inata. Ela faz parte do repertório do cidadão quando ele vem ao mundo. Ele já vem com 6 emoções. Dessas 6 emoções é que ele vai construir o mundo dele. O mundo dele vai ser construído em cima das vivências dessas 6 emoções. E elas são, pode passar? Olha lá. Quais são as emoções básicas? O medo, o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza e o espanto. Todo neném tem condição e manifesta essas 6 emoções. Ele já vem de fábrica assim. Pequenininho, ele já vai mostrar um choro de medo, ele vai mostrar uma expressão de nojo. Ele vai aprender a fazer isso. Ele vai expressar a sua raiva, ele vai expressar a alegria, né? Aí você fica assim, que nem um idiota, e ele aí, alegria. Ele vai expressar tristeza, ele vai expressar espanto. Inclusive, tem agora um vídeo aí na internet, muito engraçado. Esses vídeos que põem uma carinha na pessoa, um narizinho, uma orelhinha, assim, aí botam assim para o neném olhar, né? O neném é fantástico, gente. A pessoa chega assim, faz assim, aí, quando a pessoa faz isso, a cara dela que estava com uma máscara, a máscara passa para a cara do neném. Aí o neném estava com uma expressão, o neném faz uma outra cara. Ué, como é que passou da cara dele para mim? Aí você está vendo? Olha lá, o neném, ele expressa uma emoção. Muda. O semblante dele muda quando ele vê a máscara que estava no outro, na carinha dele. Ele muda o semblante assim. Ele fica assim olhando. Tipo assim, uns choram, outros, né, fazem um bico, enfim. Ele é muito engraçadinho. Depois vocês procurem aí, que está rodando aí um vídeo desse na internet. Então, os nenéns, todos nós vemos que com esse grupo de emoções, 6 emoções, ele já vem com a gente. Tem aquela mãe que tomou uma mordida no peito, olha só, na hora de mamar, deixou o neném chorando muito tempo, aí tomou uma mordida no peito. O que ele está dizendo? Sua safada, por que tu não veio logo? Não está vendo que eu estou querendo mamar? Está com raiva da mãe. Morde o bico do peito dela. Com raiva. Criança com raiva, ela morde. Os dentes, ele não tem dente ainda, mas ele tem boca que vai ter dente. Ele morde. Criança com raiva. Então ele já está dizendo, que história é? Está atrasada. Já está dando uma bronca na mãe, que está atrasada com a refeição. Olha só. Tristeza, espanto, enfim, são exemplos que vocês sabem que acontecem com as crianças. Agora, emoção e sentimento é a mesma coisa? Vocês já sabem que não é. Mas agora eu acho que vocês já conseguem me explicar por que emoção e sentimento não é a mesma coisa. Pode passar. Isso, calma que eu vou fazer a pergunta. Isso mesmo. Por que emoção e sentimento não é a mesma coisa? Porque um sentimento é uma coisa mais elaborada do que uma emoção. Nós viemos com essas 6 emoções de fábrica, mas nós precisamos de um pensamento para transformar a emoção num sentimento. Então, o sentimento é uma emoção elaborada por um pensamento. E é aí que saem os conflitos dentro de casa. Porque nas casas existem muitas emoções e os pensamentos elaboram as emoções como querem. E às vezes é uma elaboração muito subjetiva.
que cabe só para aquela pessoa, por causa dos traumas, por causa da vida que ela está, do estresse, da vida que ela está levando. E esse pensamento transforma aquela emoção num outro sentimento. Às vezes num sentimento negativo. Então a culpa não é nem da emoção, a culpa é da cabeça que pensou a emoção. Então, emoção mais pensamento é igual a um sentimento. Emoção. Então, por trás de todo sentimento tem uma emoção? Sim. Por trás de um sentimento existe uma emoção. Olha só. Qual é o sentimento, qual é a emoção que está por trás do sentimento amor? Qual é a emoção que está por trás do sentimento amor? Aquilo que a gente nomeou como amor. Nosso pensamento diz, isso é amor. Qual é a emoção que está por trás do sentimento amor? Ninguém sabe, olha só. Filha vai sair para ir ao shopping com uma galerinha. Aí a mãe chega e diz, minha filha, por favor, se tome cuidado para você não conversar com pessoas estranhas. Tome cuidado para você não conversar. Na hora de voltar para casa, olha, se vai vir andando, então olhe bem as ruas. Esse Nova Iguaçu aqui está uma perdição, tal, etc, tal. O que é isso? Oi? A gente vai definir assim, é um cuidado dessa mãe, né? Mas qual é o sentimento que eu vou dizer para classificar essa cena? Olha só. Porque o medo é a emoção que indica para essa filha que essa mãe lhe ama. Ela faz isso porque me ama. O amor é o medo da perda. Aonde existe amor, haverá medo da perda. Aonde não existe medo, não existe amor. Observa todas as relações que você imagina na vida. Arrumou uma namorada. Tem medo de perder? Então você ama. E o cara que não tem medo, não, eu sou seguro de mim, eu não tenho medo de ver. Isso é indiferença. De repente você é seguro, mas é indiferente também. Mas quando você tem medo da perda, o pensamento diz, isso é amor. Aí a filha, mãe, eu sei disso, eu já sei, tá? Todo dia fala isso. Aí o pai fala assim, é porque eu te amo, minha filha. Ela não fala assim, é porque eu tenho medo de te perder. Não fala aí que eu tenho medo de perder. Ela fala, é porque eu te amo. Mulher ciumenta. Quando o marido chega em casa, ele foi para o banheiro, ela olha a carteira dele, olha o celular dele e tal. O que está acontecendo ali? Qual é a emoção? Medo. A emoção é o medo. Medo de quê? De perder aquele marido que trabalha, que alimenta ela dentro de casa, olha só. Vai perder aquela boca. Tem medo de perder. Ela está tomando conta do que é dela. Ela tem que tomar conta, ela tem que ter com medo. Isso é medo. O nome disso é medo. Ou seja, onde existir amor, existe medo. Eu estava ali na hora do louvor, toda hora eu olhava para trás para ver se Mônica tinha chegado. Vi a localização dela no celular. Ih, caramba, está perto já. Se perder essa mulher, eu estou perdido. Estou perdido. Rastreada 24 horas. Quando saiu, eu olho lá onde é que ela está. Então tá bom.
Deixa ela quieta lá. Deixa ela quieta. Porque quem ama tem medo. Sempre tem medo. Eu gosto tanto de um chaveirinho que eu tenho. Tenho medo de perder esse chaveiro. Eu amo esse chaveiro. Então o amor está ligado ao medo. Amor e medo andam juntos. Pois é. Agora, quando a emoção não é submetida a um pensamento, ocorre o impulso. Todo mundo conhece isso aqui na prática. A gente fala assim, fulano agiu sem pensar. Olha só, agiu na emoção, agiu sem pensar. Aquela emoção não se transformou num sentimento. Fulano agiu sem pensar. Não é assim que a gente fala? A gente fala essas coisas. Que o Beltrano não pensou. Agiu no coração. Parece que só tem coração. Mas faz o que dá na telha. E isso aí é o tal do desequilíbrio emocional. O que é o desequilíbrio emocional, então? Quando você tem emoções e você não permite que o pensamento atue sobre as emoções para transformar aquelas emoções em um sentimento adequado para o meio. Adequado para aquela situação que você está vivendo. Então, aí vem aquelas vezes dos problemas de dentro de casa. Que acontece alguma coisa, pai e mãe acham que tem que tomar uma providência já, hoje, agora, tal. Mas ele ainda não teve tempo de pensar. Então, ele está sob o comando do coração. Vocês viram aquela primeira foto do primeiro slide, que é um coração dando aula para o cérebro? Pois é, isso devia ocorrer na prática. O coração deveria dar aula para o cérebro, para comunicar. Você tem que agir quando o coração emite uma emoção, o cérebro tem que pensar para ele adequar o sentimento naquele momento ali. Porque quando a pessoa age sem pensar, dá os problemas dentro de casa. Então, a primeira lição de hoje para pais e filhos. Quando estiver assim, naquela véspera de confusão, todo mundo sabe que tem uma véspera de confusão, né? Véspera de confusão. Quem lembra da véspera da confusão, né? Véspera de confusão, quando estiver na véspera da confusão, você aciona o pensamento. Se você acionar o pensamento, eu te garanto, a confusão pode ser até que saia, mas vai sair menor. Vai sair mais equilibrado o negócio da confusão, vai ser um negócio meio azedo, tal, mas vai sair. Agora, você tem que acionar o pensamento e transformar aquela emoção, aquela vontade de matar, que não dá aquela vontade de matar. Hoje eu mato. Hoje eu mato. Hoje não vai ter jeito, hoje. Vou sair até da igreja, não vai ter mais jeito. Ele vai sair da igreja, ele vai matar, ele já não... Bota um pensamento na história, que aí o pensamento aí vai... Não é? E a gente tem que aprender a lidar com esse ser emotivo que nós somos. O problema não é sentir raiva. Viu que ali a raiva é um sentimento inato? Todo mundo aqui já nasceu com raiva. Todo mundo aqui já nasceu com raiva, como adaptação ao meio. Tem uma hora que você tem que ter a raiva, senão você fica inadequado com o meio. Chega uma pessoa, faz uma injustiça com você. Você não tem que ter raiva? Você tem que responder com raiva. Senão vão passar por cima de você. Você tem que se defender dos outros. E na hora de se defender de alguém, não tem que ter raiva? Tem que ter adrenalina para se defender. Então a raiva tem um momento dela. Então a raiva, de certa maneira, é tão benéfica quanto o medo, quanto o espanto, quanto o nojo. Todas aquelas emoções, Deus sabia que a gente ia precisar. Eles vão precisar dessas emoções para eles conviverem lá com eles lá. Mas não diz, está com raiva de quê? Tem pai que já pergunta, está com raiva de quê? É lógico que está com raiva de quê. Se ele pudesse responder, você ia ficar encantado da resposta que você ia...
Você ia ficar encantado com a resposta que você ia ter. Porque lógico que ele está com raiva. Por que as pessoas têm raiva? O homem se move pelo princípio do prazer. Se você dá prazer ao homem, ele sorri. Se você tira prazer do ser humano, ele tem raiva. Criança com 6 meses, que já está pegando nas coisas, tal, tira da mão dela. Ela vai chorar. Ela está chorando por quê? De raiva. Tirou da minha mão. Por que tirou da minha mão? Ela quer aquilo na mão dela, então tu tira, não pode ficar com a faca, não pode ficar com a caneta aqui, neném vai furar, não sei o quê. Então, ela está com raiva. Ela, com aquela raiva, ela não tem um pensamento para dizer a você nada, mas aquela raiva dela está dizendo a você, olha, eu não gostei do que você fez comigo, porque aquilo estava na minha mão. Aquela raiva. Então, olha como é que os sentimentos são importantes. A raiva também é importante, porque ela é usada na hora certa, na medida certa. Muito bem. Então, quando eu não tenho pensamentos sobre as emoções, eu tenho desequilíbrio emocional. Então, todas as vezes que você vê a confusão na sua casa, você lembra do desequilíbrio. Estamos aqui sem pensamentos. É o desequilíbrio emocional. Tá reinando o coração aqui. O coração reinou, todo mundo ficou, não é, de oposição, tal. Então vamos concluir essa parte assim, da seguinte maneira. Não há como gerenciar as emoções, porque são inatas, mas há como gerenciar os pensamentos, que nomeiam sentimentos e que influenciam o comportamento. Olha só que legal. Não tem como eu gerenciar a emoção. A emoção não tem como apertar um botão, não vou sentir raiva. Lógico que vai sentir raiva. Não vou sentir medo, está na cara que vai sentir medo. Vai sentir tudo. Não vou ficar triste, vai ficar triste. Eu vou conter a minha alegria. Não, são emoções. São emoções. Não tem como controlar a emoção, mas tem como controlar o pensamento, que vai trabalhar a emoção e vai te dar o comportamento adequado naquela situação. O pensamento tem que nomear a emoção, e ela ganha um nome, e aí ela surge no seu comportamento. Olha que coisa legal, né? Entendeu como é que funciona a mecânica do negócio? Pois é. Isso é que é bacana demais. Agora, eu quero invocar a presença da sabedoria milenar. A sabedoria milenar. Mas vamos muito longe. Muito longe. A sabedoria, a sapiência dos antigos. Dos muito antigos. Para você ver que os antigos falam coisas que até hoje, no século XXI, nós precisamos aprender com os antigos. Para você ter uma ideia, eu fui dar uma lida assim no contexto geral. O que eu vou mostrar para vocês está perto da pré-história. A pré-história é o período antes da escrita. Antes da escrita chama-se pré-história, depois da escrita. Só que a pré-história, para cada povo, veio numa época. Porque quando aquele povo descobriu a escrita e começou a escrever, acabou a pré-história para eles e começou a fase histórica daquele povo. Então, como o mundo era muito grande, né, e não havia uma ligação, não é tão fácil, então os egípcios, por exemplo, foram os primeiros que descobriram a escrita. E eles saíram da pré-história na frente dos outros povos. E os outros povos foram descobrindo a escrita depois. Então, os egípcios descobriram a escrita em 3.500 a.C. Ou seja, a capacidade do homem escrever nasceu no Egito lá, foram os primeiros, os povos do Egito, que nem esse nome tinha, era outro nome, começaram 3.500 a.C. Agora, então, bota 3.500 em frente,
E aí você imagina que em 3.000 um outro povo descobriu, em 2.000 um outro povo descobriu. Então, de 3.500 até mais ou menos 1.500, o mundo estava saindo da pré-história e estava entrando na fase histórica, onde cada povo havia descoberto uma maneira de grafar a sua história. O alfabeto estava sendo construído. Bota aí 1.000 anos de espaço, não é, para ter todo mundo agora grafando as suas histórias. Pois é, os relatos de Provérbios são relatos pouco depois da saída do mundo da pré-história. Agora você imagina Salomão, que juntou a sua sapiência. No livro de Salomão tem uma parte que são a sapiência dos sábios da época. Ele compilou aquilo também, não tem só a sua sapiência ali, mas a sapiência da sua época também estava grafada ali. Ele compilou, ele foi um conjunto, não é, de conhecimentos que ele foi colocando ali. E ele aí, nesses conjuntos de conhecimento, ele escreveu conhecimentos que a gente está falando hoje, olha só, perto da pré-história. O mundo tinha acabado de sair da pré-história e já se conhecia o que resolve o problema das famílias do século XXI. Já se conhecia. E deixaram escrito no livro. E eu quero, então, primeira parte, Provérbios 14, 17. Não, mas vai aparecer aqui. Pode abrir e marcar na sua Bíblia, vai aparecer aqui. Todos eles vão aparecer. Quem logo se irrita, comete loucuras. Olha só, gente. E aquele que tem mais intenções será odiado. Então, são duas ideias que está trazendo. Olha, quem logo se irrita, uma ideia. E quem tem mais intenções. Então, quais são aqueles que serão odiados? Quem logo se irrita e quem tem mais intenções. Nós não estamos falando de intenções aqui, então esquece as intenções. Então, olha só, o que perto da pré-história já se sabia, que quem logo se irrita será odiado. Que legal, né? Que legal. Ou seja, se as tuas emoções não forem banhadas por um pensamento, você vai ser odiado. Olha só. Você vai ser odiado. Tem que um pensamento banhar tuas emoções, porque senão você fala o que quer, vem na hora e taca na lata. É claro, e aí diz que é verdadeiro, que isso é a maior falácia desse mundo. Você é mal educado, isso sim. Porque a verdade não precisa ofender ninguém. Aliás, o que é verdade incomoda sim, mas não agride. A verdade, primeiro, não precisa de ninguém para defendê-la. Então você pode continuar calado, entendeu? Porque a verdade, ela se impõe por si mesma. Não precisa da sua força, nem dos seus argumentos para aparecer. Quem logo se irrita, será odiado. Aí, está entendendo? Por que dentro de casa, muito filho chega aos 15 anos e já está atravessado, olhando para o pai? Ele logo se irrita. Ele logo começa rosnando já, né? Pronto. Ele logo fica nervoso. E a gente sabe disso no senso comum, tá? Todo mundo aqui sabe disso. Sabe por quê? Olha as frases que saem. Fulano, vou te contar um negócio, mas conta até 10, tá? Ou então a gente diz assim, respira. Peraí. Dá um tempo para as coisas acalmarem. Ou então, deixa baixar a poeira. Tudo isso está implícito o quê?
tempo. Deixa baixar a poeira. Respira. Respira, você precisa de tempo. Está passando tempo. Está fazendo o quê? Nada. Respirar, você já está respirando, né? Respira, fulano, respira. Respira. Tudo isso implica tempo. Ó. Quem logo se irrita, comete loucuras, será odiado. Quem logo se irrita. E isso os caras lá perto da pré-história já sabiam. Os caras lá perto da pré-história já sabiam. Mas no século XXI a gente consegue. Quem cuida de piscina sabe como é que funciona. Joga o material lá dentro e tem que esperar decantar. Tem que esperar descer. E só tem um jeito, esperar. Não dá para você ficar dizendo, desce logo, decanta lá, tem que esperar descer, decantar. Só depois que decanta é que limpa a água. Mas só que os caras da pré-história estavam com a clava na cabeça lá, já sabia disso. Outra sabedoria milenar. Provérbios 21, 14. O presente que se dá em segredo acalma a ira. E a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Caramba! O presente que se dá em segredo. Não é no Dia dos Pais, não é no aniversário, não é no Natal. É em segredo. Olha só que coisa legal. Como é que é dar presente em segredo? A gente dá presente, põe uma fita, põe uma caixa, pai, eu passo o papel. Não é isso? Olha só, vou contar uma história para vocês. Na época que eu estava no colégio, eu não lembro mais em que série, mas foi numa dessas séries finais, eu acho que era a 8ª série. A minha turma era a pior turma do colégio. Então, eu tinha um grupo de 4 colegas que a gente sentava junto, e nós, de fato, éramos assim, os alunos mais aplicados daquela sala. A gente sempre tirava 10, sempre quieto, sempre de boa, sentávamos na frente. Então, a gente era sempre assim. E tinha um que era um garoto nota 10, muito gente boa, né? O nome dele era Birinha. Então, era Birinha para lá, Birinha para cá. Ele acabava exercendo uma certa liderança, que ele era muito falante. Então, ele exercia uma certa liderança conosco ali, né? E tínhamos um professor, um só, que era muito enérgico. E ele era o único que conseguia dar aula naquela sala em paz. Mas ele tinha leis claras e ele era duro e fazia cumprir mesmo. Então ele tinha um negócio seguinte, que depois dele entrar na sala de aula, ninguém mais entrava. Então a gente sabia que era aula, o nome dele era Hamilton. Era aula do Hamilton, tinha que entrar antes dele. Se ficasse para trás, não ia entrar na sala de aula, ia ter a carteirinha assinada e o pai ia ter que saber que você estava voando lá no colégio. Então, e a gente sempre, quando batia recreio, saía correndo, entrava dentro de sala de aula. E a gente era aluno nota 10, a gente nunca ficava do lado de fora. E aí, depois que ele entrava todo mundo, ele fechava a porta, aí aparecia 2, 3, né, sem noção lá na porta. Aí ele olhava assim, e aí dizia, coordenação. O que é que você ficou? Eu estava bebendo água. Que a fila estava grande. Coordenação. Ia para a coordenação assinar a carteirinha. E aí, tempo vai, tempo passa, ele passou a conhecer os alunos, tal, aquela coisa toda. E um dia, o Birinha ficou do lado de fora. Aquele aluno nota 10. Aquele aluno exemplo. Entrou todo mundo, a gente, caramba, cadê o Birinha? Não apareceu. Ih, rapaz, ficou lá fora. Daqui a pouco aí batem na porta, ele aí,
Abre, aí uns 5 meninos, inclusive o Birinha. Ele já estava levantando a voz assim, quando ele olhou para o Birinha, ele parou, respirou e disse, pode entrar. Ele era justo. Aquele não merecia. Foi um descuido dele, alguma coisa aconteceu que... Ele nem pediu explicação, ele nem perguntou por quê. Ele olhou, pode entrar. O presente que se dá em segredo. No subjetivo, esse menino dava muitos presentes para aquele professor, muitas alegrias, com notas, mostrando que estava interessado na aula. O presente que se dá em segredo. Havia um contentamento daquele professor com aquele grupo de alunos, com aquele especial. Era o melhor aluno da sala. Ia assinar carteira por causa de uma bobagem, por causa de uma besteira, naquele dia, e nunca ficou do lado de fora. Ele olhou assim, deu aquela pausa, todo mundo viu. Exatamente isso. Cara, o Birinha salvou todo mundo. O presente que se dá em segredo. E aí há filhos que às vezes não entendem que tem que dar presentes em segredo. Querem muito, mas dão pouco. Não dão presentes em segredo. Com gestos de obediência, com gestos... Eu não concordo, mas deixa eu ouvir o que ele está falando, porque vai que um dia eu venha concordar, né? Pelo menos eu já vou saber qual é o discurso que tem que ser. É isso? Mas isso lá na pré-história já sabia disso. Que tem que dar para o outro presente em segredo. Não é aquele presente do no dia das mães dá um presente, mas depois desobedece ela à vontade o ano todo. No dia dos pais dá um presente, mas depois faz tudo ao contrário, o resto... Aí não dá presente em segredo, vai chegar uma hora que você vai precisar desses presentes em segredo. Aquelas coisas que você sabe que o outro gosta, tal. Não vai vir embrulhado num papel vermelho, mas um dia, quando eu li essa passagem, eu falei, poxa, que exemplo eu posso dar? Cara, eu lembrei logo de que é o Birinha. Como? Tem 50 anos. Como? É verdade isso? Aquele menino não merecia ficar do lado de fora. Ele dava muitos presentes em segredo para aquele professor. Por isso mudou a história daquele dia ali para aquele pessoal. A resposta branda, agora Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Dá a patada, vai tomar. Só isso, pô. Larga de ser burro. Dá a patada mesmo. Vai tomar a patada também. Porque está escrito na Bíblia. Porque os caras lá na pré-história quase, eles já sabiam disso. Que não podia ficar dando patada na família, nos filhos. Então, a resposta branda desvia o furor. Mas isso é dos dois lados, tá? Vem alguém enfurecido, um pai enfurecido, o filho olha, bota uma vírgula na história e dá uma resposta branda. Vem um filho enfurecido, tal de alguma coisa, desequilibrado, falando com o pai, falando com a mãe, mas ele lembra de Provérbios 15, ele ouve aquilo tudo, escuta, espera terminar, porque tem que esperar terminar, bota uma vírgula, dá uma resposta branda. Você vai ver que o negócio vai abaixar. A próxima fala do outro já vai ser uma fala mais segura. Uma vez uma pessoa, numa igreja, veio para cima de mim, meia agitada, e eu escutei ela falar, e no meio da fala dela, ela deu uma respirada, porque ela estava muito assim. Aí eu disse, fala baixo. Quando eu falei, fala baixo, ela se tocou, que ela estava... Fala baixo. Ela aí já
retomou o discurso mais baixo. Aí, na hora que eu falei mais baixo ainda. E aí as coisas voltaram ao controle novamente. E ela estava atacando um monte de pedra, tal, falando, gesticulando, não sei o que, tal. Eu falei, meu Deus, mas assim a gente não vai conseguir se entender. Então, se alguém chega com as pedras na mão, deixa chegar, deixa. O sistema límbico está mandando brasa ali naquela hora, né? O sistema límbico é o sistema que cuida dessas coisas emocionais, né? Dos impulsos emocionais. E ele funciona assim mesmo, não tem jeito. Mas tem alguém pensando aí? Se tiver alguém pensando, vai deixar terminar, vírgula, fala baixo. Vamos continuar aqui o nosso assunto. Porque tem que ser assim. Deixa eu ver, estou quase no final. Esse é o penúltimo, para a gente orar. Né? Isso. O coração alegre, Provérbios 15, 13. Coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Agora uma outra história também muito interessante. Tem gente que é sempre negativo. Meu Deus do céu. Tem gente que só pensa para trás. Eu sou o cara que só penso para frente. Eu devo ser doente, só penso para frente. Aí quando eu encontro com alguém que só pensa para trás, é uma coisa. Eu falei, meu Deus, como ele pode fazer uma coisa dessa? Gente, a gente tem que aprender a encontrar o bom naquilo que é ruim. O bom naquilo que é ruim. Poxa, ruim aí. Repetiu o ano, não passou. O bom é que ele vai ficar um aluno mais aplicado no ano seguinte. Ele vai saber mais a matéria e vai... Ele vai saber aquilo direitinho. Olha que coisa legal. Vai ser um profissional mais bem formado. Olha que coisa legal. Gente, se você procurar, você vai ver. Na tragédia tem um negócio que salva. Você procura direitinho, porque no meio da confusão você vai encontrar um negócio assim que você pode... Não, vou fazer uma limonada desse limão aí e tal, porque vale a pena esse negócio. Não é? Agora, lá perto da pré-história já se sabia que o coração alegre embeleza o rosto. Mas a tristeza... Gente, hoje está achando que a depressão é uma coisa nova, descoberta agora. Os caras já sabiam que, se ficasse triste, os caras já sabiam que iam ter o espírito abatido. O que é espírito abatido na pré-história, gente? Espírito abatido. Espírito abatido, nem numa época dessa aqui, só está falando de uma coisa, não. Aquele semblante para baixo, aquela coisa, não, isso não vai dar certo mesmo, não, desanimado. Aquilo que hoje a gente fala assim, fulano está tão deprimido, né? Então fala que o fulano está tão com o espírito abatido, mas a gente fala assim, espírito a gente pensa em outra coisa hoje, mas naquela época tudo eram os deuses, os espíritos, é uma coisa assim. Então, o espírito abatido, né? Um ânimo deprimido. Então, esse coração, ele precisa de uma alegria. Assim. A alegria é inata. Ninguém pode dizer assim, não tem alegria. Já nasceu contigo. Procura onde ela está. Coração alegre. Coração alegre. Embeleza o rosto. Você vai sorrir. Você vai sorrir. E olha, tem um estudo muito fantástico sobre isso. Sobre as expressões faciais. Com as expressões faciais, a gente sabe quem viveu a vida inteira reclamando, quem viveu a vida inteira de bem com a vida, só com as expressões faciais. Só assim, chegar, ela tiver mais de 40, isso é certo de ver. Antes de 40, talvez não, porque a cara ainda está pouco marcada. Mas depois de 40, a cara já está bem marcadinha. Ela está bem marcadinha, tu já olha assim, tu já sabe quem viveu de bem com a vida, já sabe quem viveu a vida inteira reclamando. É verdade. Aí você olha assim, tal, viveu a vida inteira de bem com a vida, gente boa,
Você viveu a vida inteira se lamentando, reclamando, tal. Pronto. Isso aparece na cara, no rosto, no rosto. Isso já é pacificado, já não se tem mais dúvida disso. Entendeu? Não é uma coisa assim que ainda vão pesquisar ainda, tal. Não tem mais jeito. Por quê? Por uma questão simples. Na face, nós temos 28 nervos cranianos. Eles saem do cérebro e vão diretos para o músculo da face. A face é o único lugar onde a inervação está colada no músculo. Ou seja, você não mexe a pele do braço. Por quê? Porque o nervo não está colado lá. Mas na cara você faz assim. Ó. Por quê? Porque o nervo está puxando. O nervo faz... Toda essa mímica é feita pelo nervo que está ali. Vem direto do cérebro ali para que a comunicação possa ser bem elaborada. Então, cada vez que você está comunicando com alguma coisa, falando alguma coisa, reclamando de alguma coisa, esse nervinho está puxando a pele, está puxando a pele, está puxando a pele. Aí você reclama, aí aquele nervinho puxa. Aí daqui a pouco marca. De tanto ele puxar ali, eu falei, mas ela só vive reclamando, puxa. Aí daqui a pouco está tudo marcado. Aí diz, aí fala que são... É o tempo, né? É o tempo que você gastou desse jeito, né? É o tempo que você gastou reclamando. De fato, é o tempo que você gastou reclamando da vida, fez esse estrago na tua cara aí. Entendeu? Aí depois tem que ir lá dar dinheiro pros camaradas aí que, né? Pois é. Botar esses negócios na cara porque passou a vida inteira. Então, cuidado com a oração. Coração alegre embeleza. Gente, coração alegre embeleza Agora que eu percebi isso, ó. O rosto. Coração alegre embeleza o rosto. Porque vai sempre dar aquele ar de alegria no rosto, né? Embeleza o rosto. Agora, aquele ar de boca caída. Aquela boca assim, ó. Você pode observar, tem gente que... O humo sobe e a boca desce, e tem uma hora que ela desce e não sobe mais, aí ferrou. Mas isso é porque ele fez isso milhares de vezes durante a vida inteira dele, aí ficou assim. Eu tinha uma professora que era exatamente, a boquinha dela era assim. Mas ela reclamava para burro, meu Deus do céu. Como ela reclamava. Para quem está aflito, Provérbios 15:15. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Gente, os caras na pré-história já sabiam disso. Os caras na pré-história já sabiam disso, gente. Que para quem está aflito, todos os dias são maus. Mas a vida de quem tem o coração alegre, quer dizer, cara que privilegia dias felizes, dias alegres. É uma festa contínua. Então, olha só que legal. Olha só que legal, gente. Muito bom, né? Muito bom. Essas emoções, então, elas nasceram conosco. Ninguém é proibido de ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, porque isso já nasceu com você. Mas um pensamento resolveu privilegiar. Um pensamento resolveu entender uma situação emocional e isso é uma responsabilidade. Chegou atrasado, foi namorar e voltou, em vez de chegar meia-noite, chegou 1h30 da manhã. E o pai ficou esperando. Aflito. Aflito ninguém fica mais, que o celular não deixa, né? Mas antigamente ficava aflito. Com o celular agora a gente já começa dando a bronca antes de chegar. A bronca já vem antes de chegar. É o pensamento que está fazendo aquela emoção
virar um absurdo, uma falta de respeito, não sei o quê, para lá, tá. Aí depois vem a explicação não é um absurdo, não é uma falta de respeito, não é nada daquilo, mas são duas explicações subjetivas. Subjetividade do pai, subjetividade do filho. Aí aquele negócio dá um conflito. Dá um conflito desnecessário, porque é um desequilíbrio do emocional dos dois. Não é? O filho pode não dizer nada, mas aí fica 3 dias sem falar. Disse do mesmo jeito. Meu filho é tranquilo, ele só passa uma semana sem falar nada. É mal criado do mesmo jeito. Se você puder usar essa palavra, ele está expressando a sua emoção do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele está expressando a sua emoção. Então, qual é a solução para as famílias? Qual a solução das famílias, para as famílias hoje? A solução para as famílias hoje é pensar um pouco mais diante das emoções que acaba sofrendo com essas emoções. É botar a cabecinha um pouco mais no lugar para pensar direitinho. E eu estou falando o pensamento dos pais, mas também estou falando o pensamento dos filhos. Todos os filhos aqui, pelo que eu percebi, tem muitos filhos aqui. Aqui é uma turma com o pessoal é mais de 18, né? Mas olha só, os pais aqui presentes um dia foram filhos. E os filhos aqui presentes um dia serão pais. Vão passar pelo mesmo problema. Olha que o conhecimento no mundo, ele nem aumenta mais. Se na pré-história já sabiam disso, isso é coisa de relacionamento. São relações sociais isso. Para as pessoas conviverem. Na pré-história já sabia disso. Isso não é nenhuma novidade. Mas hoje, no século XXI, será que a gente vai errar num negócio? Que os antigos dos antigos já sabiam disso? Que vergonha para os filhos com um grau aí de universitários, tal. Que vergonha para os pais com cabelos brancos, fazendo aquela palhaçada daquele show desnecessário. O show é desnecessário. E também a impetulância do jovem é desnecessária. E por isso eu queria orar nesse momento, terminar a nossa palestra com oração. Vamos curvar a cabeça nessa hora.